Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre José Raul Teixeira. Esse moço, José Raul Teixeira, ele é um sujeito lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 7 de outubro de 1949 e vai fazer 74 anos agora, em 2023. Ele é o sexto filho da dona Benedita Maria da Conceição e do senhor Raul Santos Teixeira. Esse nosso Raul Teixeira, como é conhecido, o professor Raul Teixeira, muito se tem escrito sobre ele na internet. Eu apanhei esse material lá na internet. E esses poucos minutos do vídeo de hoje são muito pouco, é muito pouco para poder abranger tudo que se diz, tudo que se escreveu sobre o Raul Teixeira, até porque a biografia do Raul Teixeira, do José Raul Teixeira, continua em andamento, ele continua encarnado e continua produzindo, né? Então o filho da dona Dita, como o pai dele a chamava carinhosamente, e do seu Raul, ele continua firme e forte na divulgação do cristianismo, sempre sob a ótica da doutrina espírita, conquanto ele tenha um lastro na Igreja Católica que não foi pequeno, e eu vou mencionar isso ainda hoje, né? Ele profissionalmente, ele é físico, ele é licenciado em Física pela Universidade Federal do Fluminense, mestre em Educação pela mesma universidade e doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje o professor José Raul Teixeira está aposentado do magistério na sua profissão de professor, conquanto o seu magistério em relação aos ensinamentos do Cristo Jesus permaneça incólume e andamento, permanente andamento. A família do Raul Teixeira, ela tinha alguma experiência, ou quem sabe boa experiência no campo da mediunidade, porque a mãe dele, a dona Benedita, ela era médium de efeitos físicos e era vidente também, assim como as suas irmãs, Maria Janice e Helenice, também eram portadoras da faculdade mediúnica. E a dona Benedita, está lá na biografia dele, até reservou um cantinho lá na casa deles, um cômodo, um pequeno cômodo, para que ali ela pudesse então elevar o seu pensamento junto aos filhos, né, junto à família, e levar o seu pensamento a Deus, a Jesus, aos santos da sua devoção. E foi justamente ali, nesse pequeno cômodo, que aconteceram as primeiras visões espirituais do Raul Teixeira. E a mediunidade dele, então, tendo se manifestado ali entre os 2 e 3 anos de idade, o incomodava bastante num primeiro momento, porque ele não sabia exatamente o que estava vendo, quem estava vendo, não conhecia aquelas pessoas estranhas ao dia comum da casa dele, em relação ao pai, às irmãs e à mãe, né? E ele ficava muito preocupado, muito assustado, na verdade, né? E aí então a mãe dele o acalmava, dizia: fica calmo, meu filho, fique calmo, porque esses são os amigos de luz que vêm aqui até a nossa casa para ajudar você, a ensinar você a trabalhar com Jesus, né? E então ele se acalmava com a figura terna e conselheira da mãe, presidencial da mãe, ele se acalmava. Porém, aos 44 anos, quando o Raul tinha 4 anos de idade, a dona Benedita desencarnou. Ela desencarnou e deixou o Raul com as 2 irmãs e com o pai. O pai desencarnou um bocado mais tarde, desencarnou aos 65 anos de idade, num hospital. Raul até tem uma palestra em que ele menciona que o pai dele estava deitado no leito hospitalar, o Raul ao lado, dando assistência ao pai, já sabendo que o pai ia desencarnar em bem pouco tempo, e ele conversava com o pai, procurava esclarecê-lo o melhor possível para a sua passagem para a pátria espiritual. Em determinado momento o pai dele diz assim: Raul, explica uma coisa para mim, meu filho, por que agora eu tenho 4 pernas? Porque ele olhava para as suas pernas, deitado, né, aquela cama reclinada assim, e via que ele tinha 4 pernas. E o Raul, já acompanhava o desencarno do pai, disse: fique calmo, pai, fique calmo, que é assim mesmo. Quando a gente volta para a casa espiritual, a gente começa ali pelos pés, então vai se libertando os pés, as pernas, até que a gente se livre totalmente do corpo. Mas o senhor fique bem calmo, porque o senhor vai ter uma grande surpresa. Sabe quem está aqui lhe esperando? A Dita. Dita, como eu disse antes, era um nome que carinhosamente o pai chamava a sua esposa, a dona Benedita Conceição. Então, a Dita está ali esperando. Raul já tinha visto a mãe ali no quarto, já tinha tido contato com ela ali e sabia que ela estava ali trabalhando para auxiliar no desencarne do pai.
Então ele amparou seu pai nesse leito de hospital até o último suspiro, como se costuma dizer, né? Até o seu último fôlego. Raul, ele em 1980, 4 de setembro de 1980, ele fundou a Sociedade Espírita Fraternidade, que ele chama-se, né, CEF. Ele é diretor dessa instituição e que, através do seu departamento social, criado alguns anos depois, chamado Remanso Fraterno, presta assistência a crianças carentes, a seus familiares, apoiando-as material e moralmente, além de assistir também a jovens em situação de risco. O Raul Teixeira, na verdade, ele não é dotado só daquela mediunidade da oratória, né, da psicografia. Ele tem diversos tipos de mediunidade. Ele é um dos oradores, aliás, os mais requisitados no Brasil e no exterior. Eu, pessoalmente, não sei se já disse isso, se não disse, digo agora, e se disse, repito, que eu sou um assíduo telespectador das palestras do professor Raul, aqui no YouTube. Eu, agora mesmo, antes de fazer esse vídeo, conforme eu já disse, ou se não disse, digo agora, eu terminei de assistir uma palestra dele, que chama-se Porque Sou Espírita, muito interessante, bastante esclarecedora para nós, né? Então eu tenho assistido, e eu acredito que poucos espíritas já não tenham assistido essas palestras do Raul Teixeira, que leva não só ao Brasil como ao exterior, repito, a mensagem espírita, a mensagem espírita. O desenvolvimento da sua mediunidade, ele foi muito bem assessorado, na verdade, né? Porque Chico Xavier o auxiliou diretamente no desenvolvimento das suas aptidões mediúnicas. E o Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, seu padrinho, padrinho da sua mediunidade, por assim dizer, amigo inseparável do Raul, o auxiliou tantas e tantas vezes. Aliás, Raul Teixeira sofreu um AVC, acho que em 2011, e vem se recuperando, né? Com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ele vem se recuperando. E nesse meio tempo, muitas vezes o Divaldo leva o Raul para as suas palestras, para que ele fale alguma coisinha com dificuldade da voz, ainda com dificuldade da voz, ele vinha falando, agora melhorou bem, né? Vinha falando com bastante dificuldade, mas falava alguma coisinha, sempre com o mesmo entusiasmo. Então o Divaldo é um amigão do Raul Teixeira. E também a dona Ivone do Amaral Pereira, ele conheceu a dona Ivone, foi amicíssimo da dona Ivone Amaral Pereira, ela era sua confidente, ele diz, ela era minha confidente do Raul Teixeira, e como que, arrisco eu dizer, como que tenha tomado o lugar da mãe dele nos aconselhamentos que a mãe dava no passado, dona Ivone deu para ele, né? Ele psicografou diversas obras, ditadas por vários espíritos. O seu espírito guia, no começo da sua faculdade, chamava-se Luiz, e o Luiz, ao programar uma nova reencarnação, afastou-se do Raul, dizendo que ele receberia um outro guia espiritual com muito mais capacidade que ele, Luiz, e queria auxiliá-lo vida afora. Foi depois, então, que ele conheceu o seu guia espiritual, que é o nosso irmão Camilo, né? Então ele psicografou diversos livros através de vários espíritos, ele tem dezenas de livros publicados e traduzidos para o espanhol, o inglês e italiano, né? Todos os direitos autorais desses livros pertencem lá à sua associação ou sua instituição social, o Remanso Fraterno, para atendimento dos serviços sociais dessa organização. Mas lembrando um bocadinho da infância de Raul, o bairro onde ele morava era um verdadeiro jardim, diz um dos seus biógrafos, com um pequeno riacho onde o menino e seus colegas costumavam pescar, né? Os meninos, então, eram sempre beneficiados pela presença de um frei católico que era morador da região e que passava ali pela região, a garotada brincava no campo de futebol ou pelo riacho, né? E conversava com a garotada. E ele falava meio enrolado porque ele era estrangeiro, mas ele encantava a garotada com as suas histórias. Ele contava as histórias de Francisco de Assis, por exemplo, que fizeram de Raul um devoto do santo, né? Mas agora ele já estava órfão, né? Com 4 anos de idade ele já estava órfão, e aos 6 ele foi internado numa instituição católica, uma casa para crianças órfãs, porque as irmãs naturalmente
e o pai tinha os seus afazeres, não me lembro bem, parece-me que as irmãs se casaram, o pai era motorista de caminhão, viajava muito, então internou o Raul nesse educandário católico, né, ali como interno. E ele ali ficou e continuou a perceber as entidades espirituais, só que agora não tinha mãe para lhe socorrer, lhe orientar, né? E sem poder compartilhar naturalmente com os padres ou as freiras que tomavam conta da instituição e nem com os colegas, essas visões de alguma feita o amedrontavam, né? Muitas vezes espíritos que queriam fazê-lo chorar por medo, coisas desse tipo, aparecia e assustava o Raul, né? Nesse internato, ele conheceu a Bíblia por influência do padre que assistia a garotada no internato, especialmente o Velho Testamento. Ele conhece a Bíblia, conhece o Velho Testamento fabulosamente, e especialmente a figura de Moisés. A figura de Moisés, as obras de Moisés, todas as realizações narradas lá no Velho Testamento encantavam, fascinavam, como de fato ainda fascinam o nosso irmão Raul Teixeira. Depois, quando ele está mais mocinho, ele passou a viver com sua irmã mais velha, Helenice Sodré, até os 22 anos de idade, sempre dedicada às causas religiosas, né? Sempre dedicada às causas religiosas, com o apoio dos ensinamentos na Igreja Católica. Mas a mediunidade, os fenômenos mediúnicos continuaram, desde os 2, 3 anos de idade, estão com Raul até hoje, né? Continuava a se repetir na vida do menino Raul, agora do jovem Raul, né? Jovem Raul. E quando ele tinha ali já tinha saído do internato, né? Quando ele tinha ali seus 17 anos de idade, um amigo que eu peco e não me lembrar o nome agora, mas um amigo muito querido, Raul, um dia o convidou para frequentar, para visitar um centro espírita, porque ele era espírita e percebia as dificuldades de Raul com a mediunidade. E o Raul então falou, bom, não tem nada a perder, vamos lá. Ele tinha péssimas informações, provavelmente, do centro espírita, porque depois ele reconheceu que não era nada daquilo, né? Então ele foi lá buscar a solução para as suas perturbações, né? Então, ele com 17 anos, ele entrou pela primeira vez, numa noite, se não me engano era no sábado, no grupo espírita Leôncio de Albuquerque. E foi conduzido lá, jovem, né, 17 anos, à sala de estudos da mocidade espírita chamada Ranulfo Xavier. Essa mocidade era muito bem orientada por uma diligente irmã, por uma senhora que gostava da garotada e gostava de estar com a garotada, com os jovens, né? E os ensinava então sobre o espiritismo. Naquele dia especialmente, eles estavam... deixa eu dizer uma coisa, né? Naquele dia ele perdeu aquela imagem que tinha de um centro espírita como um lugar perigoso, pecaminoso, coisa parecida, do diabo, coisa parecida, né? Porque lá ele encontrou muitos jovens como ele, estudando, alegres, bem dispostos, né? E como ele era o convidado da noite, ele também foi convidado a falar naquela noite, e aquela noite o assunto era Moisés. Olha só que coisa curiosa, era Moisés, de quem ele conhecia muita coisa, né? E ele então foi convidado a falar, né? Ele bem conhecia sobre Moisés. Aí ele falou inspirado, falou por vários minutos, sendo essa a sua primeira palestra espírita, inspirado. Daí para frente, nunca mais ele parou. Fala até hoje, né? Fala até hoje. Após 6 meses lá na casa, porque ele ficou na casa, ele gostou, ficou na casa. O centro espírita não era aquele bicho-papão que ele tinha ouvido falar, né? Ele já tinha lido quase toda a vasta biblioteca que a casa possuía, né? Ele encantou-se por Allan Kardec e as obras fundamentais do Espiritismo e percebeu que se identificou muito com os pensamentos do codificador. Ele tinha aquelas ideias, sem saber traduzi-las, sem saber verbalizá-las, ele tinha aquelas ideias todas na cabeça, né? Pertencia a ele, espírito imortal. Mas o nosso Raul Teixeira, educador por excelência, ele constitui, sem dúvida nenhuma, um exemplo de dignidade, de firmeza no ideal espírita. Assistindo às palestras dele, realmente você recebe aquele influxo, aquela vibração de dedicação à divulgação do cristianismo pela ótica da doutrina espírita. Desde a sua infância, então, marcado pela mediunidade, até as suas conferências
de elevado teor, emoldurada sempre por um profundo conhecimento doutrinário e multidisciplinar, porque ele é um homem culto, ele então vem encantando o mundo inteiro, seguindo as pegadas de Jesus, o nosso modelo e guia. Hoje, após safar-se de um acidente automobilístico durante a sua juventude, ou já na madureza, após safar-se de um AVC, estando ainda em tratamento, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, o nosso Raul Teixeira vem se recuperando, continua eloquente, semeia junto aos jovens e aos mais experientes um grande entusiasmo para a busca do desenvolvimento intelecto-moral de cada um, acompanhado pelo trabalho e exemplos de verdadeiro cristão em que ele se constitui. Ele vive o Espiritismo 24 horas por dia, honesto, fiel servidor das causas nobres, fiel servidor das causas nobres. Ele prossegue, nosso irmão Raul Teixeira prossegue a divulgar a doutrina espírita, especialmente focado nos ensinamentos trazidos pelo nosso irmão Allan Kardec nas obras fundamentais, ou melhor, codificados pelo nosso irmão Allan Kardec nas obras fundamentais. Ele tem, na verdade, sem desanimar, auxiliado a tantas pessoas, auxiliado especialmente uma palestra como essa que eu assisti hoje, porque sou espírita, faz com que nós nos coloquemos no lugar que nos cabe, no sentido de fazermos reflexões sobre o nosso comportamento, lembrando que o verdadeiro espírita é aquele que passa, que faz de si ou em si uma verdadeira transformação moral. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos espíritas. O vídeo é espírita, é para os espíritas. As outras doutrinas têm a sua própria literatura, têm os seus próprios expositores. Nós estamos falando de um expositor espírita, do nosso irmão José Raul Teixeira. Passe para os seus amigos, comente, né? Comentar a bibliografia é meio difícil, porque é o que está aí, né? É o que está aí, está registrado, são fatos contra os quais não há argumentos, né? E vamos adiante, sempre adiante.